Maravilhoso. Extraordinária graça de Deus, que alcançou tantos escravos, cujo lamento é a música, né? Eu fiquei surpreso. Letra de John Newton, mas música desconhecido. Ele dizendo, eu quero chegar lá no céu, quero conhecer Abraão, Jacó, Davi, mas eu quero conhecer esse escravo desconhecido, né, que foi um instrumento de Deus para essa música. Existe muita maldade na terra. Existe muito sangue derramado injustamente. Deus sempre cobrou de Israel, em alguns momentos da história de Jerusalém, o sangue inocente que era derramado, o sangue daquele que não tinha força para poder reclamar o seu direito, a sua justiça, e assim o seu sangue era derramado. O mundo tem uma dívida, sim, com os negros que foram arrancados dos seus lugares, mortos, arrebatados. O mundo tem uma dívida com as crianças que são prostituídas, com as crianças que são vendidas. Estive aqui há umas 3 semanas, estivemos ali na União Evangélica, um pastor indiano que era CEO de uma grande empresa automobilística na Índia, que deixou tudo para ser um pastor, para cuidar das crianças que são vendidas para a prostituição. Os próprios pais vendo as suas filhas. E ali elas são espancadas, prostituídas, como uma máquina de fazer dinheiro, e se não faz aquela quantidade de dinheiro que o cafetão espera que ela faça, ela é espancada. E uma das coisas que mais me doeu foi quando ele disse que quando uma delas engravida. Sabe como é que eles fazem para fazer o aborto? Chamam um dos leões de chácara ali, do prostíbulo, e coloca ela numa posição ali de barriga exposta, pernas abertas, e aquele cafetão vem e chuta a barriga dela de baixo para cima, para que ela aborte, e depois do aborto ela continue a sua ação, né, de prostituir. É só a graça de Deus. É a graça de Deus que é capaz de mudar as coisas, de trazer esperança para o nosso coração. Por que existe tanta maldade na terra? Por que nós não poderíamos viver bem? Por que nós não poderíamos cuidar uns dos outros e desse mundo maravilhoso e extraordinário que Deus nos deu? Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós insistimos nessa sana ou nessa insanidade destrutiva? Eu quero ler com vocês agora Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la?
achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está dizendo, nesse capítulo 15 de Lucas, nas 3 parábolas que ele conta, que o Deus e Pai, o seu Deus, o Deus e Pai, é o Deus que vem em busca do perdido. É o Deus que busca e acha aquele que se havia perdido. Talvez uma das coisas que mais me encantem nesse hino que nós cantamos é o fato de ele dizer: eu estava perdido e fui achado. Eu estava perdido e fui encontrado. O texto diz que aquele que busca a sua ovelha, quando a encontra, enche-se de alegria e de regozijo. O texto diz que há júbilo e alegria diante do trono de Deus quando cada pecador é encontrado, quando cada pecador é achado. A semelhança de um pastor que busca a sua ovelha e encontra e a coloca sobre os ombros, assim Deus faz com o ser humano. E se Deus se alegra em encontrar o perdido, eu fico pensando na alegria que tem dentro do coração o perdido que é achado. Você já se sentiu como um perdido que foi achado? Já se sentiu como um pecador perdido que foi encontrado? Já se sentiu como essa ovelha que estava perdida e que foi achada, que foi colocada sobre os ombros e que foi trazida para o aprisco? Essa parábola, Jesus está contando para explicar quem é Deus, o papel de Deus, o propósito de Deus em relação à humanidade. Essa ovelha perdida é o ser humano. Essa dracma perdida somos cada um de nós. E esse pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu é o Senhor, é Deus. A semelhança dessa mulher que busca em todos os cantos a sua dracma perdida, é Deus que busca o perdido. Eu iniciei perguntando por que existe tanta maldade sobre a terra. Por que muitas vezes nós temos a sensação de que a injustiça prevalece? Pessoas que são vendidas como escravos. Essas meninas da Índia que são vendidas e traficadas para a prostituição, e uma quantidade enorme de moças na Rússia que são vendidas e traficadas. E foi impossível ouvir aquele pastor falando da Índia, mostrando a foto daquelas meninas. Foi impossível não pensar nas nossas filhas aqui da igreja. Você que tem a sua filha, eu que tenho a minha filha, imagina ela ser arrancada de casa e levada para um lugar que você nem sabe para onde é que vai ser levada para ser vendida, usada e abusada. Tem uma coisa muito errada com esse mundo. Tem uma desgraça terrível com essa humanidade. Uma coisa terrível aconteceu com esse ser humano que o fez ficar completamente perdido. Não sou pessimista, mas não me iludo. Não é a política que vai resolver o problema do ser humano. Não é o estado de bem-estar tão bem construído pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha.
não é a economia liberal dos Estados Unidos, não é essa mescla brasileira de que nós não sabemos bem o que é, não é a política que vai resolver o problema do ser humano. O fato é que o ser humano se perdeu. E a Bíblia diz que o ser humano se perdeu no dia em que o pecado entrou na sua história. Quando Deus nos criou, Deus não nos criou para vivermos da forma como nós vivemos hoje. Quando Deus criou essa terra, não foi para que ela bebesse o sangue das pessoas. Quando Deus criou essa terra, não foi para que uns explorassem os outros. Não foi para que a justiça imperasse. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou o ser humano e nos colocou nessa terra, Deus visitava o homem todos os dias à tarde, havia comunhão do homem com Deus, e a vida era uma bênção, a vida era uma alegria, havia harmonia entre os seres humanos, havia harmonia do homem com a natureza, com os animais, com a natureza. E o que aconteceu? Aí a Bíblia diz, infelizmente, depois da criação que Deus fez, entrou na história da humanidade uma coisa chamada pecado. O que é pecado? É afastamento de Deus, é distanciamento de Deus, é rebelião e rejeição da vontade de Deus. Isso é pecado. E os nossos primeiros pais fizeram essa opção. Escolheram esse caminho de se afastarem, de rejeitarem, de se rebelarem contra a vontade de Deus. E nós herdamos essa natureza. Desde aquele dia que Adão e Eva pecaram ali diante de Deus, o pecado entrou na nossa história, e depois da presença do pecado na nossa história, o que aconteceu? Derramamento de sangue, injustiça, malignidade, maldade, porque longe de Deus o homem está completamente perdido e desorientado. Perdido, completamente perdido. Só existe uma solução para esse ser humano. É esse Deus que o busca. E Deus veio buscar o ser humano. Na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra, veio até nós. Assumiu a forma nossa, assumiu a forma humana. É Deus nos buscando, é Deus nos procurando, é Deus vindo atrás de nós, é Deus não esperando mais, porque sabia que pelo próprio homem, pelas forças humanas, jamais esse homem vai se voltar para Deus. Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravizado, dominado pelo pecado, o homem jamais, por forças próprias, teria ou tem condições de se voltar para Deus. Por isso que Deus vem buscá-lo. Por isso que Deus vem em busca desse ser humano. E Jesus é essa busca de Deus. Jesus é a forma pela qual Deus nos busca. Jesus é a forma pela qual Deus nos resgata. Por isso que o compositor desse hino está dizendo, eu era perdido, mas fui achado, eu fui encontrado. Não foi eu que achei, não fui eu que encontrei, mas eu fui achado, eu fui encontrado pela graça de Deus. Sublime graça, extraordinária graça, bem-aventurados, felizes aqueles que são achados, que são encontrados por essa graça.
Como é que eu posso ser achado por essa graça? Como é que eu posso desfrutar dessa graça? Como é que eu posso cantar com essa alegria? Mesmo sendo negro, cantando ali junto com brancos. Como é que eu posso usar uma escala musical chamada de escala dos escravos para poder cantar um hino da maravilhosa graça de Deus? Negros e brancos cantando e chorando, celebrando e, como dizia ele, conectados por essa maravilhosa graça. O caminho que Deus usa para nos conectar a essa graça se chama arrependimento. Jesus disse: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Arrependimento é a porta pela qual nós passamos para desfrutar dessa maravilhosa graça de Deus. Mas o que é arrependimento? Nós brasileiros temos um conceito muito distorcido do arrependimento. Nós achamos que arrependimento é apenas um sentimento, que na verdade se aproxima muito mais de remorso do que de arrependimento. O que é arrependimento biblicamente falando? Primeira coisa do arrependimento, e que nos leva a viver o arrependimento, que é essa porta de esperança que se abre para desfrutarmos da maravilhosa, sublime, extraordinária, amazing grace, que é o arrependimento. A primeira coisa é tristeza pelo pecado. A primeira característica do arrependimento é quando eu me entristeço por uma vida de pecados. Esse sentimento de pesar toma conta do meu coração. E eu entendo, pela graça e pela misericórdia de Deus, que eu sou um pecador. E quando eu entendo isso, o passo seguinte me leva à confissão e ao pedido de perdão. Arrependimento não é uma coisa só. Arrependimento não é um remorso. Arrependimento não é só para traficante de escravos. Arrependimento não é só para quem vende meninas. Arrependimento é para todo aquele que sabe, que tem convicção de que é um pecador e que já pecou contra Deus e que vive em pecado, em rebelião contra Deus. O arrependimento, ele nos coloca numa postura contrária a todos os anseios humanos. O arrependimento seria mais ou menos como essas expressões que nós usamos, nos deixa nu. O arrependimento nos deixa desconjuntados. No arrependimento os nossos olhos se abrem. Eu estava cego e agora vejo. Eu achava que eu era um cara bom, eu achava que era um cara extraordinário, as pessoas até me aplaudiam, achava que eu era uma pessoa boa, acima da média, mas os meus olhos se abriram, e eu vejo, eu sou um pecador. Eu vivo esse estado de rebelião contra Deus. Eu peco contra Deus, peco contra o meu próximo. Aí bate aquela tristeza no coração, e a partir dessa tristeza, ela nos impulsiona a uma ação positiva de chegar até Deus. E dizer: Deus, os meus olhos se abriram. Eu vejo que eu sou pecador e eu preciso do perdão do Senhor. E quando nós fazemos isso, com toda a sinceridade do nosso coração, tristeza, confissão, abandono do pecado, essa graça de Deus explode em nós e passamos a viver uma nova vida baseada no arrependimento e no desfrutar da graça de Deus.
sublime graça de Deus que me achou. Eu estava cego, mas os meus olhos se abriram e eu pude ver o quão pecador eu era. Eu estava perdido e fui achado. Mas agora eu tenho comunhão com Deus, eu vivo com Deus e eu tenho a esperança de que milhares e milhares de anos eu estarei junto com Deus, na presença de Deus, cantando e celebrando essa sublime, maravilhosa, extraordinária graça. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da graça de Deus. O religioso, como os fariseus, eles confiavam nos seus ritos e nas suas regras, mas o seu coração os afastava de Deus. Só tem uma forma de nós desfrutarmos dessa sublime graça, é quando nós nos arrependemos, e nos arrependemos verdadeiramente. Aí a graça de Deus nos pega encolhidos, amedrontados como aquela ovelha. A graça de Deus em Jesus Cristo nos coloca sobre os ombros e nos conduz ao aprisco da presença de Deus. Tem muita gente aqui nessa noite, eu falo isso sem querer julgar ninguém, mas eu tenho que falar, porque esse é meu papel e a minha responsabilidade. Tem muita gente se iludindo, que ainda não conheceu a graça de Deus, que ainda não desfruta dessa maravilhosa graça, porque ele vive de carona na fé dos pais, porque ele vive confiado nas suas práticas de vir à igreja constantemente, mas nunca tomou uma decisão de chegar para Deus e dizer: Deus, eu sou um pecador. Deus, eu sou um miserável pecador, e se o Senhor não me perdoar e não transformar a minha vida, eu estou completamente perdido, e é assim mesmo, vai estar perdido mesmo. É bonito ouvir a música do John Newton, e é verdade. Essa graça é maravilhosa porque achou alguém como eu. Essa graça é extraordinária porque quando eu me arrependi, o amor de Deus inundou o meu ser. Lavou as minhas mãos, limpou o coração, limpou a minha mente, limpou a minha consciência. É isso que a graça de Deus faz conosco. Com a sua cabeça nesse instante.